Quero te pedir que você abra as Escrituras na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. E nós daremos prosseguimento ao nosso estudo da última semana. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. E a nossa proposta é encerrar o nosso estudo que começamos na semana passada, no verso 10. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. Eu quero iniciar esse estudo com uma frase, na verdade um provérbio africano. Esse provérbio diz o seguinte: há somente um crime pior do que o assassinato. Guardem isso, hein? Há somente um crime pior do que um assassinato. É no deserto saber aonde a água está e não dizê-la. Guardaram? É bem fácil. Há somente um crime pior do que o assassinato. É no deserto saber aonde a água e não dizer. Essa frase é para você guardar, porque no final do nosso estudo nós vamos retomar esta frase. Mas vamos nos lembrar. Na semana passada nós demos início a esse estudo dizendo sobre as prioridades que precisam ser a prioridade de todo cristão em todos os tempos. O cristão, aquele que nasceu de novo, precisa ter prioridades. Precisa colocar na sua agenda valores que vão à frente de outros valores. E na semana passada nós trabalhamos o verso 4, que no verso 4... Pedro disse que nós devemos nos achegar para Ele. Ele é o Senhor, nós já sabemos. Então, a primeira grande prioridade é nos aproximarmos do Senhor. É termos uma relação íntima e pessoal com Deus. Tratamos isso na semana passada. E como a semana passada nós falamos da necessidade de nos achegarmos a Deus, porque Ele já se achegou a nós. Nós falamos também que essa prioridade de nos achegarmos a Deus é porque Deus em si nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a vida que recebemos em Deus, por Deus, ela é através de Jesus Cristo, a qual Pedro, relembrando a sua conversa e os seus diálogos com Cristo, traz à memória que Cristo é a pedra angular, que Cristo é a pedra da salvação, que Cristo é a pedra que vive, que foi rejeitada por muitos, mas pelos eleitos, aqueles a qual Deus destinou a que viessem a crer, esses vieram a crer que Ele, Jesus, é a pedra, é a rocha da sua salvação. E é por isso que nós devemos nos aproximar de Deus. É por isso que nós devemos viver uma vida de intimidade com Ele. E esta vida de intimidade se dá por meio das nossas orações e da leitura cotidiana, diária das Escrituras Sagradas, porque é por meio das Escrituras Sagradas que Deus fala a cada um de nós. Bom, esse é o resumo daquilo que tratamos na semana passada. Nós precisamos colocar como prioridade na nossa vida, acima de todas as outras necessidades que temos, a nossa relação com Deus. Porque, ora, sem essa relação, a nossa relação com Deus, nós estaremos mortos em nossos delitos e pecados. Porque Cristo venceu a morte
como trabalhamos nesse final de semana todo, nós temos vida e temos vida em abundância. Nesta noite, nós trabalharemos o segundo ponto. Diante das prioridades da nossa vida, do nosso viver, nós também precisamos priorizar a unidade da fé. Nós também precisamos priorizar a nossa vida junto àqueles que, como nós, foram alcançados pela graça. E eu quero que você acompanhe, então, os versos 9 e o verso 10. No verso 9, Pedro começa dizendo: vós, porém. Então, entendam que primeiro ele fala sobre quem é Cristo. Ele compara Cristo à rocha, uma rocha que vive, não uma rocha que está inanimada, mas uma rocha viva. Ele é a rocha da nossa salvação. Mas se você lembrar, no verso seguinte, no verso 5, porque ele diz que Jesus é a rocha, no verso 4, mas no verso 5, ele aponta, agora não para Cristo, mas aponta para aqueles crentes, para aqueles cristãos lá daquela região que ele mesmo está exortando, escrevendo a carta. Ali, então, ele diz, no verso 5, que aqueles crentes, aqueles peregrinos que estavam sofrendo por demais da conta, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, estavam preocupados com o dia de amanhã e com razão da sua preocupação. Pedro vai lembrá-los que eles são pedras que vivem também. Se eles foram e são colocados como servos do Senhor, e Jesus é a pedra que vive, eles também são pedras que vivem. Isso me faz lembrar quando Jesus ele se aproxima dos seus discípulos e conserta um conceito a respeito da videira. Vocês lembram disso? Falando sobre a videira verdadeira, lá no capítulo 15 de João. E ali ele diz que o seu pai era o quê? O agricultor, e ele era a videira. E todo aquele que nele viesse a crer seria enxertado nesta videira. Vocês lembram disso? Então ele vai dizer que Cristo é a videira e nós somos o quê? Os ramos desta videira. Os ramos são nutridos pelo quê? Pela seiva da videira propriamente dita, das raízes daquela videira. Então, os galhos, eles só têm vida se estiverem ligados à videira. Se cortar um galho, um ramo de qualquer árvore, ele vai morrer, se não estiver ligado à videira. A mesma coisa Pedro está utilizando aqui na mesma figura. Aqui Jesus é a rocha, Jesus é a pedra. Nós não somos a pedra da salvação, mas se nós somos salvos por ela, pela pedra, nós nos tornamos parte, e nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Portanto, nós somos fragmentos da grande rocha. Falei isso na semana passada. E como nós somos fragmentos, pequenos pedaços, ou quem sabe tijolos nesse templo que é o Senhor, que está sendo organizado e construído por Deus, agora Pedro ele vai trazer à memória de cada um de nós que nós estamos inseridos em algo maior. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo. E para afirmar isso, ele vai usar algumas figuras que falavam sobre o povo de Deus no Antigo Testamento. O verso 9, ele vai dizer, vós porém,
Ou seja, vocês que são a rocha que vive, ou pedra que vive, ou fragmento da grande rocha, vocês que foram alcançados, vocês que creem em Jesus, vocês que foram alcançados pela graça, é isso que ele está dizendo. Vós, porém, o que vocês são? E aí ele vai usar essas figuras do Antigo Testamento. A primeira figura é raça eleita. A segunda figura é sacerdócio real. A terceira figura é nação santa. A quarta figura é povo, que é propriedade exclusiva de quem? De Deus. Aqui ele traz à memória que aqueles que foram alcançados, eles não vivem de forma errante e solitária. Eles fazem parte, foram resgatados para viver numa grande família, em que o próprio Jesus é o nosso irmão maior. E cada um de nós que fomos alcançados pela graça, somos inseridos nesta família, esta família da fé. Não há crente, não há alguém que diga crer em Jesus, que está fora ou caminha fora desta maravilhosa comunidade de fé, que é a igreja, que podemos dar alguns nomes além do termo igreja, como o próprio Pedro vai dizer aqui. Nós fazemos parte da raça eleita, nós fazemos parte do sacerdócio real, nós fazemos parte da nação santa, fazemos parte de um povo que não se conduz por si mesmo, mas um povo que é e pertence a Jesus. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Fora disso, não há salvação. Talvez você possa pensar, mas pastor, o conceito de fora da igreja não há salvação, não é um conceito reformado. É sim. Porque Cristo morreu por quem? Pela sua igreja. Cristo morreu para nos reconciliar consigo, através da vida que é dada ao povo de Deus. O povo de Deus no Antigo Testamento era Israel. Aquela nação era chamada de povo de Deus. E para fazer parte do povo de Deus, era necessário algumas coisas. E quem não estivesse agregado ao povo de Deus por meio daqueles princípios, não fazia parte da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Prestem atenção então nisso. Se nós amamos a Cristo, nós devemos amar também a igreja de Cristo. Se nós respeitamos a Cristo, nós devemos respeitar a igreja de Cristo. Se nós servirmos a Cristo, é óbvio que nós servimos a igreja de Cristo. Porque nós somos a igreja de Cristo. Isso nos faz lembrar da responsabilidade do cuidado mútuo. Isso nos faz lembrar da responsabilidade de cuidar um do outro. Porque o apóstolo Paulo vai trazer uma figura muito interessante a respeito do corpo de Cristo, da igreja. Ele vai comparar a igreja a isso, a um corpo. E esse corpo tem diversos órgãos. E todos esses órgãos trabalham em função do corpo, para que o corpo possa desenvolver-se bem. Essa figura é maravilhosa. Ninguém age sozinho. Ninguém caminha sozinho. Posso dizer, ninguém solta a mão de ninguém. Aí essa frase funciona muito bem. Porque no momento em que um dos membros da igreja está ferido, está machucado, e a igreja ela não se envolve,
ao final das contas, todo o corpo vai sofrer. Toda a igreja sofrerá. É por isso que nós precisamos nos lembrar que a nossa prioridade, depois da relação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a nossa relação com o nosso irmão na fé. Nós precisamos insistir e persistir. Sabemos que ser igreja não é fácil, porque nós convivemos com o diferente. Você concorda com isso? Nós temos idades diferentes, nós temos criação diferente, famílias consanguíneas diferentes, pensamentos, emoções que são próprias de cada um. Trazemos em nós, no nosso coração, princípios que são próprios nossos. E nós precisamos viver desta forma, com a nossa individualidade no coletivo. Aquele que faz parte da igreja precisa respeitar a individualidade de cada um. Mas o indivíduo também precisa respeitar a coletividade do corpo. Porque somos um. Pedro, então, vai trazer a nós essa responsabilidade de vivermos como igreja, de perseverarmos dia a dia. Lembrem-se lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja está nascendo, ainda está lá muito nova. Ainda naqueles primeiros cristãos, algo meio que utópico. Parece que, inicialmente, eles acham que Jesus vai voltar no final de semana. Parece que na ideia deles, todos aqueles que estavam ali, que receberam o Espírito, eram pessoas totalmente perfeitas, prontas. Que seria uma maravilha a convivência. Mas conforme os dias, os meses foram passando, a igreja foi crescendo. 120 para 3, para 5, para 10, e depois para eu estou falando 10 mil, né? Depois para uma quantidade enorme. Agora imagine aquelas pessoas de diversos lugares que tinham vindo para a festa em Jerusalém e foram alcançados pela graça e ficaram. Que viveram a sua vida até então em outras culturas. Famílias que eram diferentes, agora estão todos juntos ali em Jerusalém. Tinha tudo para não dar certo. Mas sabe o que fez com que a igreja em Jerusalém, multifacetada, aquela igreja pudesse dar certo? Primeiro, a sua comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito. Segundo, a perseverança dos santos. Você lembra como é que começa o verso 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos? Lembre-se que antes um pouquinho havia uma multidão crido em Jesus e sido batizada. Aí o apóstolo Pedro, que era o líder da igreja, ele vai conduzir com os outros apóstolos aquele grupo. E Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, o escritor, ele vai dizer no verso 42 que, e eles perseveravam. É assim que começa. Todo o texto, do verso 42 ao verso 47,
como vivia a igreja, como a igreja caminhava, como a igreja prosperava naquele tempo, como a igreja estava se manifestando para os judeus que ali estavam em Jerusalém, que não criam em Jesus. Porque no verso 47, mostra exatamente que a perseverança daqueles santos, que era uma perseverança no Senhor, que era uma perseverança na palavra, que era uma perseverança na oração, que era uma perseverança na comunhão, que era uma perseverança na adoração. Esta perseverança redundou na verdade de que as pessoas que estavam fora da igreja olhavam para a igreja e viam a igreja com bons olhos, porque aqueles homens e mulheres tinham tudo em comum. E porque eles tinham bons olhos para aquela comunidade que estava nascendo, que muitos tinham dúvida ainda sobre quem eles eram, Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Na comunhão dos santos, Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos. Quando uma igreja está dividida, quando os membros dessa igreja pensam mais em si do que no coletivo, a tendência é que os bancos estejam vazios. Mas quando uma igreja, mesmo diante das diferenças, busca prosperar na comunhão, o que acontece? O contrário, a igreja cresce. E talvez nós possamos pensar nesse fenômeno aqui em nossa igreja local. Nós estávamos conversando ontem sobre o que a gente achou de quantidade de pessoas. Alguns falaram 200, eu falei 250, mas logo que cheguei, Omar, fui contar os bancos, né, junto com o nosso irmão Osmar, 70 bancos, né? Se tinha 4 pessoas em cada banco, a gente está falando no mínimo. Quantas você falou? 280? 280. Mas a gente estava com tudo cheio e tinha cadeiras laterais, tinha gente aqui, então tinha mais de 280 pessoas aqui na igreja. A glória deve ser dada a quem? Ao Senhor Jesus, que é a pedra que vive. Mas além disso, isso só foi possível. Por quê? Porque cada um de nós, cada um de vocês, compreendeu a importância desse grande dia e da celebração da ressurreição de Cristo e convidou outras pessoas para estar conosco. Isso é obra do Espírito, mas é obra de uma igreja que está unida com o propósito de ver outras e outras pessoas sendo alcançadas por essa maravilhosa graça. O empenho que cada um tem de viver nesse ambiente que é bom, porque quando o ambiente é tóxico, seja ele em qualquer instância, começando na casa, indo para o trabalho, para a área acadêmica, isso engloba também a igreja. Se o ambiente for tóxico, quem quer ficar nesse ambiente? Só quem está doente. Só quem produz as toxinas. Aí quer ficar. Mas como nós estamos num processo de revitalização constante, e aqueles que estão nesse processo de revitalização constante, amam a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, perseveram. Não foi isso? Atos dos Apóstolos, verso 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão ou na comunhão, no ensino e na oração. E a palavra-chave é perseverar. Essa é a palavra que, às vezes, quando nós citamos esse texto de Atos 2, nós esquecemos de colocá-la como um princípio, a perseverança. Perseverar é insistir. Perseverar é prosseguir.
Perseverar é manter-se firme numa direção, num propósito, num ideal. E eles estavam firmes naquele propósito. Havia momentos em que sentiam-se fracos. Havia um momento em que o apóstolo Pedro demorava no sermão e alguns dormiam. Havia. Mas mesmo no dia em que eles estavam cansados no estudo da palavra, eles estavam lá e perseveravam. No dia em que eles estavam cansados em orar de forma coletiva, mesmo assim, o que eles faziam? Eles insistiam e iam. Porque o desejo do coração deles era agradar a Deus. E era viver em comunhão. Porque isso era o primordial para que eles continuassem firmes e a igreja avançasse. Vocês conhecem uma ilustraçãozinha bem antiga da era glacial dos porcos-espinhos? Acho que alguém já deve ter ouvido essa história. Eu quero relembrar para quem nunca ouviu essa história. Acho que os mais novos, os mais velhos conhecem a história. Havia um grupo de porcos-espinhos que estavam vivenciando o grande frio da era glacial. E aí, cada um estava em um determinado lugar e com aquele frio muito grande resolveram se aproximar. E foram se aproximando, se achegando e juntos acabaram criando uma barreira de calor contra o frio. Estava tudo bem durante os primeiros dias, mas passou-se os dias. Os espinhos, eles eram porcos, espinhos. Os espinhos dos outros começaram a incomodar alguns. Então, de repente, o espinho do seu amigo ao lado, do seu porco amigo ao lado, furou o olho de outro. E então furou a perna de um. E conforme os dias foram passando, as feridas foram aumentando. E eles já tristes um com o outro, esquecendo-se que também eram porcos espinhos, que não apenas os espinhos dos outros feriam a ele, mas ele com seus espinhos feriam o outro também. Eles resolveram se separar. Cada um foi para um lado. E o frio intenso continuou a castigar. E aí foram morrendo. E vários morreram. E antes que todos viessem a morrer, eles perceberam que era necessário se juntarem. E se juntaram de novo. Os sobreviventes se juntaram. Cada um, então, depois da primeira experiência, agora com jeito e com cuidado, com os seus espinhos, para não ferir o outro por demasiado. Então eles se juntaram, compreendendo que da mesma forma que eles eram feridos, eles poderiam ferir. Mas sabiam que era essencial, era vital que eles não se separassem. E eles conseguiram vencer aquele período de muito frio e gelo. Essa ilustração, ela precisa ser uma ilustração que faça sentido para a igreja. Porque a verdade é que vivemos num mundo gelado. Gelado pelo pecado. Gelado pelas circunstâncias que um mundo sem Deus vive. E somente na comunhão dos santos, somente na igreja que foi comprada por Cristo por um alto preço, é que nós estaremos seguros. Temos espinhos, muitos espinhos. E às vezes esses espinhos incomodam o nosso irmão. Mas nós temos que lembrar que mesmo sendo pecadores, nós precisamos nos aproximar uns dos outros e nos aproximarmos do Senhor, para que venhamos
a ser bem-sucedidos e venhamos a ver na volta do nosso Senhor, Ele junto a nós. A igreja do Senhor é o bem que Deus nos dá para que possamos crescer na graça, no conhecimento, mas para que possamos também amadurecer. Nós precisamos desejar estarmos juntos uns dos outros. A primeira prioridade é a prioridade máxima, que é nos aproximarmos do nosso Senhor e Salvador. A segunda prioridade é vivermos a comunhão dos santos a qualquer custo. E a terceira prioridade para o cristão se dá na responsabilidade, que é interessante porque nos dois primeiros pontos nós observamos o que Deus ele fez para conosco. Ele nos resgatou das trevas por meio de Jesus Cristo, nos deu uma família em que nós podemos dizer que é nossa, uma família da fé, um lugar em que somos acolhidos, um lugar em que podemos adorar, louvar, bendizer, mas também aprender, ser ensinados e também orar juntos. Esses são grandes benefícios. Mas ao final desta realidade dos privilégios que Ele nos dá, nós também temos a responsabilidade de proclamar o Evangelho da graça. Aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar, aqueles que colocam a comunhão dos santos como base das suas vidas, são aqueles que estão vivendo a proclamar o Evangelho de Cristo. E é isso que ele vai dizer no final do verso 9. Ele diz, no final do verso 9, a seguinte verdade: a fim, ora, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence exclusivamente a Deus. Tudo isso nós somos para que possamos fazer o quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é importante para nós, porque às vezes, queridos, nós levamos bem a sério essa questão de viver em comunhão, e devemos levar. Levamos muito a sério essa questão da nossa intimidade, da nossa relação com Deus. Mas às vezes nós não compreendemos o que essa relação com Deus e com o próximo, com o nosso irmão, significa. Assim como os apóstolos, certa vez, também não entenderam. Jesus, ele costumava visitar montes. E às vezes ele ia sozinho, e às vezes chamavam os seus apóstolos, e às vezes dos apóstolos ele escolhia os mais chegados, os mais íntimos, como Pedro, Tiago e João. Em determinado momento ele resolve subir ao monte, e ali no monte ele leva esses três. E estando naquele lugar, naquele monte, algo sobrenatural acontece. Um encontro dos céus com a terra. Porque diante daqueles que ali estavam e ficaram eles extasiados, Pedro, João e Tiago, eles viram a glória de Deus. Eles viram o passado se achegando ao presente. Eles viram as promessas que foram feitas no passado se dobrarem ao Cristo ressurreto, ao Cristo que estava ali diante deles. A aliança e os profetas estavam diante deles. E eles, diante da visão, daquela grande visão, olham para o Mestre, para Jesus, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Eles dizem: quer que façamos uma tenda para ti? Lembram disso? Vocês lembram?
porque eles olham para aquelas figuras e dizem o seguinte: aqui é o lugar perfeito. Ele quer que faça uma tenda, para vocês aqui, para que fiquemos aqui. Eles queriam ficar contemplando, tá? Para que descer do monte? Para que encarar a realidade no vale? Se ali, naquela comunhão perfeita do Antigo com o Novo Testamento, da representação do povo no Antigo Testamento, do povo do Novo Testamento, todos em volta de Jesus, aquele é o lugar maravilhoso, aquele é o lugar que mana leite e mel. Talvez os discípulos: podemos morrer aqui e nós vamos morrer felizes. Mas diante daquela verdade do coração dos discípulos e conhecendo o coração dos discípulos, Jesus olha para eles e diz: não, é hora de descer. E quando eles descem, o que eles encontram? Vocês lembram disso? Uma família, na representação de um pai e um filho. Extremamente desesperado estava o pai, porque aquele seu filho, desde a eternidade, era possesso por um demônio. E lembre-se que os discípulos não puderam expulsar. E Jesus desce e, com palavra de ordem, expulsa aquele demônio e traz paz àquela família, restaura aquela família e ensina aqueles discípulos, aqueles 3, porque os outros não entenderam nada, mas ensina aqueles discípulos que aqueles que foram alcançados pela graça, eles precisam caminhar no vale, eles precisam caminhar na realidade vigente, porque eles são salvos, mas eles precisam propagar o ano aceitável do Senhor. Eles precisam propagar as virtudes daquele que os libertou do império das trevas. Ele precisa pregar o evangelho da graça, aonde há desgraça e desesperança. Essa é a missão da igreja. Nós devemos sim ter as nossas sociedades internas, que são bênção. Mas as nossas sociedades internas, elas precisam, além de nutrir a comunidade, precisam pensar para fora. Precisam evangelizar. Precisam fazer e realizar suas programações com o intuito, com o desejo de que aquelas pessoas que ainda estão fora da sociedade interna, ou ainda estão chegando à igreja, elas sejam recebidas e acolhidas no lugar que elas possam chamar de seu. Uma igreja grande, geralmente, ela é fechada em si mesma, nas suas grandes programações, no retroalimentar-se. Bonita essa palavra, né? Retroalimentar-se. Então, nós temos tantas programações, tantas coisas, que nós vamos gerindo o nosso caminhar. Mas uma igreja saudável, uma igreja que entende o seu chamado, uma igreja que compreende que ela é luz e sal, é uma igreja que está disposta a ir, a falar, a anunciar, a cada membro fazer discípulos. Talvez não da moda antiga, mas numa nova perspectiva de fazer missões, um a um. É você aonde Deus te plantou, você falar do amor de Cristo para quem está ao seu derredor. Por exemplo, quando você de manhã acorda para comprar o pão na padaria, a atendente da padaria sabe que você, antes de ser presbiteriano, né? Você é cristão? Assim, Rosana fica brava comigo, né? Porque em tudo quanto é lugar que eu vou, eu me apresento. Sou pastor da igreja presbiteriana em Jardim Primavera. Ela: Marcelo, para de ficar falando, daqui a pouco eu vou bater lá na porta lá. Mas eu tenho que falar. Nós temos que fazer isso.
Aonde Deus nos plantar, eu tenho usado sempre essa frase, aonde Deus nos plantar, nós temos que fazer o quê? Nós temos que dar frutos. Então você, na sua vivência, no seu dia a dia, tem muito mais possibilidade de falar do amor de Cristo, do que até mesmo esse que vos fala. Se cada um de nós, aonde estivermos começando na nossa casa, proclamarmos as virtudes, e por favor, entenda, proclamar, a palavra, o termo proclamar, é um termo muito especial usado aqui por Pedro. Proclamar significa anunciar em alto e bom som. Lembra o carro do ovo? Todo mundo sente saudade do carro do ovo, né? 30 ovos por R$10. Carro da pamonha, lembra do carro da pamonha? Enjoado toda a vida. Está lembrando do carro do gás? Quando vai entregar para o vizinho, você sabe que o vizinho está colocando gás em casa, né? Não é assim? A gente já sabia, acabou o gás do vizinho, agora ele está colocando gás. Nós precisamos anunciar como uma grande trombeta que Jesus é o Senhor. E é isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, proclamai o quê? As virtudes. A palavra virtude são as perfeições, as atribuições ou os atributos. De quem? Não os nossos. Né? Tem gente que gosta disso, de se gabar, né? Eu ganhei 3 para Jesus essa semana. Com o meu louvor a Deus, eu saqueei. Brincadeira, é que eu estava falando com a Rosana dessa música, que eu detesto essa música, né? Você sabe qual música eu estou falando? Saquear o inferno é meio esquisito, né? Porque a gente sabe que 2 coisas. Quando se morre, alguém morre, ou ele vai para onde? Para o céu ou vai para o inferno. Acabou, não tem mais oportunidade. Como é que eu vou saquear o inferno? Eu não consigo entender a letra, não. Mas tem gente que gosta de contar as suas virtudes, falar sobre quem ele é, trazer para si o holofote, quando na verdade nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui ele e Paulo se colocam juntinhos. Quando nós nos lembramos que o apóstolo Paulo, ele lá em Colossenses diz que nós fomos libertos do império das trevas e fomos levados, conduzidos ao império ou ao reino do Filho do seu amor. Precisamos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, com a nossa própria vida, mas anunciando, acima de tudo, ao Senhor Jesus, que é o Salvador da nossa vida. Talvez possamos pensar, qual é a motivação de Pedro para fazer o que ele fazia? E qual é a motivação que ele traz para aquela igreja? E nós precisamos nos lembrar, né? Aquela igreja estava vivendo um tempo difícil. Lembram do tempo? Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. A qualquer momento, podia bater na porta deles um pretor e os levar presos. E no dia seguinte, eles, não apenas ele, mas toda a sua família, morto com a morte cruel. Lembram disso? Você lembra que a importância da prioridade na vida do cristão se diz respeito a isso. Porque há muitos meios para que venhamos a nos desviar da verdade. Há muitas coisas no meio do caminho que tentam nos desviar do foco, das prioridades que precisam estar dentro do nosso coração. E Pedro está dizendo a eles que eles precisam priorizar a Deus, priorizar a vida em comunhão um com o outro, e precisam priorizar a proclamação desse evangelho. Mas como proclamar esse evangelho para o mundo que estava tentando matá-los? Os vizinhos que não eram cristãos
enchiam o coração de desejo de denunciar aqueles crentes. Os seus próprios irmãos e seus próprios vizinhos eram os seus inimigos. Ali a profecia de Jesus já se cumprindo. O que poderia motivá-los a, ainda assim, com o perigo, ainda proclamar as virtudes, ainda pregar o evangelho da graça, ainda anunciar que Jesus é o Salvador do mundo? Olha o que diz o verso 10. E aí a gente encerra a nossa conversa, o nosso estudo. No verso 10, eu quero te convidar, se você está com a Bíblia aberta, a fazer a leitura comigo. Verso 10 do texto proposto, 1 Pedro, capítulo 2, verso 10. Vamos ler juntos? Vós, sim, que antes, mas agora, que não tinham, mas agora, glória a Deus. Esse era o motivo principal para que eles colocassem como prioridade, em meio à incerteza, a pregação do Evangelho, a proclamação das virtudes de Deus, a proclamação do Deus verdadeiro. Ele diz, sim, o motivo pelo qual vocês devem fazer é porque antes vocês não eram nada. Não eram povo. Estavam excluídos da aliança e da comunhão. Estavam perdidos no mundo. Mortos em delitos e pecados. Antes vocês estavam indo para o inferno e com mérito total. Vocês estavam assim, não eram povo. Mas ele vai dizer, mas nesse momento, agora, vocês são povo de Deus. E você lembra por meio de quem ele se torna um povo, né? Por meio da pedra viva. Por meio de Jesus Cristo, como falamos no domingo passado, lá no capítulo 1, no verso 4. Porque o Deus, ao ressuscitar Jesus Cristo, nos regenerou, nos deu uma viva esperança, nos deu uma herança que não pode ser destruída, porque ela é indestrutível. Uma herança que está preparada para nós aonde? Nos céus. Começamos a gozar dela aqui, mas plenamente gozaremos no céu. E nós somos povo, e por isso nós precisamos anunciar ao mundo que aquele que crer que Jesus ressuscitou dos mortos e que Jesus é Deus, nós devemos anunciar a eles também. Nós que antes não havíamos sido alcançados pela misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Lembra do provérbio que eu contei no início? A história, né? O provérbio africano. Pior do que o assassinato, ou próximo ao assassinato de alguém, é quando alguém que está no deserto e encontra água, e a água, para quem está no deserto, é algo que pode dar vida, e dá vida. E essa pessoa guardar essa água para si mesmo, e não oferecer para quem está junto a si, é um pecado tão grande, é um erro tão grande, quanto tirar a vida de alguém, porque na verdade está tirando. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram alcançados pela graça. E você lembra que no início do nosso texto eu li a respeito da mulher do cântaro. Lembram do texto? João capítulo 4. Aquela mulher foi aquele lugar, aquele poço que tinha água viva, e a água viva era uma água, porque naquele período o deserto havia dois tipos de poços. Um poço que era formado por água da chuva, que a água ficava ali porque choveu,
e o poço de água viva, que era um poço que lá no fundo ele era banhado, ele era suprido por um rio que passava no lençol d'água, lá no fundo. Isso era um poço de água viva, que a água sempre se renovava. Aquela mulher encontra Jesus, ou Jesus a encontra naquele poço, naquela hora, era aproximadamente meio-dia, e começa um diálogo. E o final daquele diálogo, a partir do verso 19, que fizemos a leitura, é Jesus se apresentando como grande eu sou. Jesus se apresentando como a água viva. Jesus se apresentando como aquele que quem bebe dele, do seu interior, flui águas como águas vivas. Isso é interessante demais da conta. Porque ao mesmo tempo que a água, ela flui de forma constante, abundante dentro de nós, para nos alimentar ou retroalimentar, essa água viva pode alimentar quem se aproxima de nós. E se nós nascemos de novo, se nós cremos em Jesus como Salvador da nossa vida, se nós levamos em conta que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, se nós cremos que Jesus está assentado à destra do Pai, se nós cremos que Ele um dia voltará, nós também precisamos crer que a igreja é o lugar em que Ele age para nutrir os seus, mas também é por meio da igreja que o mundo pode conhecer ao Salvador da nossa alma. Foram essas últimas palavras de Jesus aos seus, quando é registrado em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 até o verso 20, a verdade de que Jesus nos ordena a ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, eis que estou convosco até o grande dia em que eu mesmo retornar e todos os olhos me veem. Qual tem sido a sua prioridade? Os seus sonhos pessoais? A sua colocação ou recolocação pessoal? A riqueza, a prosperidade? Alguém? Porque para alguns a prioridade da sua vida é o outro. Que a sua prioridade seja o Deus da graça. A primeira pergunta do nosso breve catecismo é: qual o fim principal do homem? E declaramos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Que nós nos alegremos com o corpo de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, perseverando na igreja e caminhando com braços dados com os nossos irmãos, caminhando em direção àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, e proclamando com a nossa vida e por meio da palavra do Senhor, do Evangelho da Graça, que Jesus é o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade, que Ele é a vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos conduza. Feche seus olhos, por favor. Poderoso Deus, eterno Pai, glórias sejam dadas ao Teu nome. O Senhor é bom.
E essa verdade precisa ser vivida por nós no nosso dia a dia. O Senhor nos salvou da ira vindoura, nos libertou do jugo do pecado, nos deu vida. E em novidade de vida, precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. A nossa relação contigo, através da oração e da leitura da palavra. A nossa relação pessoal contigo, uma relação que é intransferível. Mas também a nossa relação com o nosso próximo. Para ser igreja, precisamos amar a tua igreja. Se dissermos que te amamos e não amamos ao nosso irmão que está junto a nós, como podemos dizer que amamos a Deus? Porque a expressão do amor de Deus é a nossa expressão do amor pelo próximo. Que cresçamos dia a dia na comunhão dos santos. Que a cada dia o nosso desejo seja servir ao Senhor, servindo a tua igreja. Que nós não venhamos a nos cansar de fazer o bem. E que nesse processo, Pai, que o nosso coração esteja voltado ao fazer a tua vontade, proclamando a tua palavra, anunciando ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, anunciando às famílias, às pessoas, aonde quer que o Senhor me coloque, que não há outro nome nos céus, nem na terra, pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a começar a pregar a palavra na nossa casa, em meio aos nossos, em ampliar, porque os campos já estão prontos para a colheita. E nós somos, ó Deus, nós somos os trabalhadores da seara. Desperta-nos, abra os nossos corações para vivermos para a glória e honra do teu nome. Essa é a nossa oração, a oração que fazemos no nome doce, maravilhoso e gracioso de Jesus. Amém.